Pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, Dilson, bom dia, Dalmo. Eu vou começar essa aula aqui, independente da quantidade Bom de... dia. Ih, é só eu e você, acabou. Porque daqui a pouco a gente... eu costumo falar um pouco, né? E aí daqui a pouco eu passo e não vai dar certo. Eu estou vendo que o pessoal hoje tá dormindo, porque na aula das mulheres só tem 3 pessoas, na aula dos jovens só tem um jovem, e aqui são 3 pessoas além de mim, né? Então vamos lá. Vocês já fizeram uma boa apresentação sobre o livro de Coríntios, é um livro que está bem estudado por vocês, então eu, no primeiro momento, pensei em fazer uma introdução sobre o texto. Vocês estão me ouvindo bem? Tem algum ruído na Não, ligação? tá perfeito, tudo jóia. Tô ouvindo A bem. imagem está boa aí para todo mundo? Perfeito. Tá bom. Então vamos lá. Eu pensei em fazer um pequeno introito, né, introito, vamos lá, vamos falar uma palavra legal. Eu pensei em fazer um pequeno introito ao texto de 1 Coríntios, mas vocês já fizeram bem esse texto, quer dizer, os professores que me antecederam já fizeram bem esse texto. Mas em português, isso é o quê? Em português, introito? Sai fora. E aí os professores já fizeram isso muito bem, já apresentaram todo o quadro de como o Coríntios foi escrito, a quem Paulo está respondendo, a quem ele está se direcionando, o que aquelas pessoas querem dizer quando escreveram o texto. Finalmente, a gente cai numa lição que é bem curiosa e é bem legal de falar sobre, porque ela vai falar sobre uns ritos que eram bem antigos e presentes nas religiões mais primitivas. Todas as religiões primitivas, aliás, nós temos toda uma herança de religiões primitivas, tá? Eu já disse isso para vocês e vou falar isso novamente. Tem pouca gente aqui, eu queria que mais gente ouvisse isso de novo, mas vamos lá. A Bíblia não tem absolutamente nada de novo, tá? Quando você lê a Bíblia pela primeira vez, se você é uma pessoa que nunca estudou história antiga, se você nunca estudou antropologia, se você nunca estudou nenhuma dessas ciências, né, nenhuma dessas matérias, você muito provavelmente vai se deparar com uma série de coisas, com uma série de situações, com uma série de narrativas que vão ser novas para você. Mas na história da humanidade, nenhuma dessas narrativas é nova. Não tem absolutamente nada de novo na Bíblia que a gente possa dizer assim, nossa, a Bíblia está inovando aqui. Claro que existem alguns conceitos que são muito modernos para a época, tá? Então vamos lá, para a gente poder entender o que a gente está falando. Toda vez que eu leio a Bíblia, é importante que eu não compare a Bíblia com os dias de hoje. Como, por exemplo, existe uma corrente que diz que Deus não pode ser um Deus bondoso na Bíblia, porque ele aprova a escravidão. Isso é um erro, tá? Num primeiro momento, isso é um erro de análise. Por quê? Eu já falei isso para vocês, quando a gente lê a Bíblia, é importante que eu entenda que a Bíblia não foi escrita por Deus. Deus não escreveu a Bíblia. E a Bíblia também não foi revelada. Não há uma revelação da palavra de Deus. Vocês sabem disso. A Bíblia foi inspirada. Ou seja, quem escreveu a Bíblia foram homens. E esses homens trouxeram a sua narrativa diária. Então, quando eu escrevo um texto, eu vou trazer a minha narrativa diária. Então, a Bíblia não traz a vontade expressa e absoluta de Deus. Ela não traz isso. Ela traz a narrativa de homens e através dessa narrativa de homens eu sou capaz de entender a vontade de Deus se eu estiver disposto a fazer isso também. Se eu não estiver disposto, nem isso vou encontrar. Então, todas as vezes que se dispuseram a escrever a Bíblia, os homens escreveram a sua própria narrativa. Por que a gente pode dizer que foi inspirada por Deus? Quando eu digo que a Bíblia foi inspirada por Deus, preste muita atenção nisso. É um ato de fé. Não tenho nenhuma comprovação. Eu não tenho nenhuma comprovação científica de que a Bíblia foi inspirada por Deus, porque Deus não se prova pela ciência, tá? Então, dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus é um ato exclusivamente de fé. Eu digo o seguinte, olha, pego a minha Bíblia, começo a ler do Gênesis e vou até o Apocalipse. Na verdade, não é essa leitura que eu faço ao contrário, eu faço do Mateus ao Apocalipse, já falei isso para vocês. Eu prefiro sempre ler a Bíblia do Mateus ao Apocalipse, tá? E depois voltar do Gênesis ao Malaquias, e aí depois eu leio Mateus e Apocalipse de novo. Apocalipse de novo. Já falei isso para vocês mais de uma vez. É muito importante que você faça a leitura anual da Bíblia. E se você seguir a receita que eu te dei, você vai ler a Bíblia 2 vezes o Novo Testamento, e 2 vezes o Novo Testamento e 1 vez o Antigo. Então, essa é a leitura que eu faço. Mateus, Apocalipse, terminando, eu começo do Gênesis e vou até Apocalipse novamente. Você lê meia hora por dia, você consegue ler a Bíblia nesse ritmo, e você vai ler tranquilo, sem aperto, sem ficar correndo, sem nada. Então, vamos voltar ao ponto. Toda vez que eu leio a minha Bíblia, eu consigo me deparar com a narrativa da inspiração divina.
Então, é consenso pela teologia que a Bíblia não foi revelada, ela foi inspirada. A partir disso, eu posso dizer que muito na Bíblia, não, aí a gente cai naquela situação filosófica, a Bíblia é a verdade ou a Bíblia contém a verdade? Não, a Bíblia não é a verdade, a Bíblia contém a verdade, a gente sabe disso. Tá? Por que a Bíblia não é a verdade? Porque muitos textos eles ficam vazios. Então, quando eu pego a narrativa bíblica, né, que diz que Josué parou o sol, eu preciso entender que o sol parou de verdade. Se eu disser que a Bíblia é a verdade, eu preciso entender que isso é só para a gente começar uma discussão num ponto que é questionável. Quando eu digo, por exemplo, que Josué parou o sol, eu vou dizer o seguinte, olha, o sol teve que parar. A gente sabe hoje que a gente está num sistema heliocêntrico, onde é a Terra que gira no entorno do Sol. Ele não gira em torno de ninguém, tá? O Sol ele não está girando em torno de ninguém. Então, a gente falando um pouco de astrofísica. Se você já leu Carl Sagan, se você já leu Stephen Hawking, se você já leu Neil deGrasse Tyson, se já leu Marcelo Gleiser, eu já passei para vocês literatura de todos esses caras aí, dos melhores livros que você pode ler sobre eles, tá? Então, se você for entender o sistema heliocêntrico, você vai entender que o universo todo está se movendo e está em expansão. O Sol, ele não está parado realmente, ele está se movendo. Mas o Sol se move, é como se eu tivesse isso aqui, tá? Isso aqui é o Sol, tá? E eu não tenho nada que represente a Terra em escala, porque aqui teria que ser um grão de poeira para representar a Terra. Vamos supor que a Terra seja a tampa disso aqui. Lembra que em escala isso é totalmente desproporcional. Porque só para a gente falar de escala, se o Sol fosse uma bola de futebol, a Terra seria a cabeça de um alfinete. Então, se aqui fosse o Sol, a Terra teria que ser um grão de poeira aqui, e eu posso segurar um grão de poeira aqui, só que vocês não vão ver. Então, o Sol está se movendo, a Terra está se movendo, e está todo mundo como se estivesse se movendo assim, tá? Então, se distanciando. Isso é uma regra da física, isso está acontecendo, só que a gente não percebe. Quando eu volto para o ponto de Josué dizendo que o Sol parou, na verdade, eu consigo entender que a percepção de Josué foi que o Sol tenha parado. Mas eu preciso admitir que, por fé, eu preciso admitir que foi a Terra que parou. Então você consegue entender que isso não é uma verdade em si só, é uma verdade filosófica. Mas não é uma verdade de fato, é uma verdade filosófica. Quando Josué diz assim, olha, eu orei a Deus e o Sol parou, na verdade ele está contando para você uma verdade filosófica e não uma verdade fatual. Tá? Por quê? Porque o Sol não pode parar. Simplesmente porque ele não está girando em torno da Terra. Quem para o dia ficar... E qual era o objetivo do Sol parar? O dia ficar mais longo. Ora, se o objetivo era o dia ficar mais longo, então era a Terra que tinha que parar a sua circulação. Mas eu preciso admitir esse texto, novamente, pela fé. Tá? Assim, eu consigo entender que não há uma verdade factual dentro desse texto, é uma verdade filosófica. Por isso eu posso dizer que a Bíblia ela não é a verdade, ela contém a verdade. O que é diferente. Tá? Parece a mesma coisa, mas é muito diferente. Assim, né, se a gente passa a entender dessa forma, eu posso entender que a Bíblia ela foi inspirada por Deus e não revelada. Qual é a grande diferença disso? Se a Bíblia tivesse sido totalmente revelada por Deus, e Deus é um Deus todo-poderoso, ele teria que revelar lá atrás que a Bíblia, que o sistema que nós vivemos é um sistema heliocêntrico. E não há nenhuma narrativa bíblica dizendo que esse sistema é heliocêntrico. Pelo contrário, a narrativa bíblica diz que o nosso sistema é geocêntrico. Então a Bíblia não contém essa verdade. Aí a gente pode dizer assim, então a Bíblia está contendo uma mentira. Não, eu volto ao ponto. No início da aula eu falei que a Bíblia foi escrita por homens. E uma vez que ela é escrita por homens, os homens escrevem a sua narrativa. Eles estão narrando o seu dia. É uma narrativa humana. E essa narrativa humana é inspirada por Deus a partir do momento, novamente, quando eu digo que a Bíblia é inspirada por Deus, é um ato de fé. Eu não posso, cientificamente, ou historicamente, ou antropologicamente, dizer que a Bíblia é inspirada por Deus. Isso é um ato exclusivamente de fé. É claro que quando eu vou para a Bíblia e eu quero enxergar Deus dentro da Bíblia, eu preciso ter fé. E a Bíblia mesmo diz isso. Quem quer crer em Deus, né, quem quer ser abençoado por Deus, precisa se aproximar dele crendo que ele existe e que ele é premiador daqueles que o buscam. Então, Deus existe, mas quem quer ser abençoado por ele precisa acreditar nisso e se aproximar dele acreditando nisso. De outra forma, eu não vou conseguir alcançar. Bom, posto isso, você começa a entender que lá o que a gente disse lá atrás, que tudo que está na Bíblia, né, tudo que você consegue encontrar na Bíblia, não tem absolutamente nada de novo. Toda a narrativa bíblica já foi escrita por algum outro povo. Se você for pegar, por exemplo, o próprio Noé,
que é uma das narrativas mais antigas da Bíblia, a gente não consegue datar aquilo ali, você não consegue datar. Muitos fatos na Bíblia você consegue datar. O reinado de Davi, o reinado de Salomão, o período da Síria, o período em que Israel é levado para Suzã. O período que Israel foi levado para Suzã, ele estava com conta a história de quem? É uma pergunta, gente. O período que Israel foi levado para Suzã, ele conta a história de quem? Ninguém? Tá, gente, já deu tempo de ir no Google. Porque período que... de Esther, muito bem. Nesse período, todos esses pontos, né, todos esses períodos, pelo texto, você consegue entender em que período, em que momento histórico isso aconteceu. Algumas narrativas bíblicas você não consegue datar. Então, por exemplo, a história de Noé você não consegue datar. A história de Jó você não consegue datar. A narrativa da criação você não consegue datar. O que nos leva a dois pontos. Esses fatos não aconteceram, são puramente filosóficos, estão ali só para apresentar uma lição, ou esses fatos aconteceram, mas a gente não consegue realmente datá-los, tá? Jó, por exemplo, é uma poesia muito antiga e ela não até pelos judeus hoje, Jó é entendido mais como um personagem fictício, como a narrativa, no exemplo de Monteiro Lobato, para você aprender uma lição, do que como um personagem que realmente tenha existido. Adentro, então, quer dizer que Jó não existiu? Não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo que, pela maioria esmagadora dos teólogos judeus e dos teólogos cristãos, tanto protestantes quanto católicos, já hoje é um consenso de que Jó possivelmente não tenha existido. Porque a gente consegue encontrar, mas dentro do texto de Jó, você não encontra nenhuma referência que possa te ligar a nenhum ponto da história. Tá? Nenhuma. Então, possivelmente, é um texto que seja um texto poético. E, aliás, o Jó, dentro da narrativa do hebraico, é uma poesia. Se você pegar o Jó escrito no hebraico, ele é uma poesia. E aí, quando você pega o livro de Noé, como eu falava anteriormente, você vai ver que você tem o conto de Gilgamesh, ou a epopeia de Gilgamesh, que é muito mais antiga do que a Bíblia, e a narrativa é bem mais antiga do que aquele trecho bíblico narrado, tá? Gente, vocês estão escrevendo aqui, de verdade, eu não enxergo, tá? Então, vai ser difícil eu ler o que vocês estão escrevendo. Pode escrever, à vontade, no final eu até leio isso com vocês, tá? E de vez em quando eu vou olhar aqui para o relógio, porque eu tenho que ver meu tempo e eu não enxergo. Então, quando eu leio essa narrativa, eu consigo entender que esse conto de Noé, essa história de Noé, essa narrativa do Noé, esse fato que você queira admitir como fato, ele também não é novo. E por que eu estou dizendo isso tudo para vocês? Porque quando eu caio em 1 Coríntios, capítulo de número 6, eu tenho o cristianismo trazendo para dentro de si um costume, um hábito, né, que já existia em todas as religiões mais antigas. Como é que as religiões mais antigas se organizavam? Religiões mais antigas do que o cristianismo. Entendia-se, na antiguidade, que as deidades, elas queriam a devoção total e absoluta do seu seguidor. Então, se eu sou um seguidor de qualquer religião, não importa, uma religião primitiva, tá? A gente está falando de religiões primitivas. Vamos falar aqui do persa, por exemplo, tá? Da Síria. Se eu sou seguidor do zoroastrismo, por exemplo, que é uma religião mais antiga, muito mais antiga que o cristianismo, e bem mais antiga que o judaísmo até, tá? Se eu sou seguidor dessa, ou se eu sou seguidor de uma religião talvez com o mesmo período do judaísmo, que é a religião dos gregos, sempre que você vê Cavaleiros do Zodíaco, e você vê o nome daqueles deuses gregos todos, hoje isso é mitologia. Eu quero que você entenda isso. Zeus, Thor, Zeus e Thor, tá certo? Zeus não tem nada a ver com Thor, tô falando uma grande bobagem. Odin... Thor já é nórdico. Thor é nórdico. Odin, Thor, Loki, Rhea, Freya, todos esses deuses, eles são nórdicos. E hoje você entende isso como uma mitologia, como uma grande fantasia, como heróis da Marvel, como mitologia, da fantasia das pessoas. Mas entenda isso. Até o século IX, século IX nosso, até o ano 900 e pouquinho, né? Até aí a alta Idade Média, esses deuses eram reais. Tá ligado? Então eles existiam? Não. Eles eram reais, assim como Jeová e Jesus são reais para você. Quando você dobra o joelho e vai falar com Jesus e com Jeová, você não acredita que ele é real? Então, até o século IX, mais ou menos, quem dobrava o joelho para falar com Thor, ele também era real, ele acreditava que Thor existia. Então, entenda isso.
os deuses antigos, não é porque você não acredita nele que eles não eram reais. Ah, então eles existiam? Não, não estou dizendo que eles existiam. Estou dizendo que na fé daquelas pessoas eles existiam. Se eles estiveram de lá de fato ou não, não estava lá para ver. Tá? E lembra o seguinte, cada vez que você pede um milagre a Deus, eu tenho certeza que vocês todos aqui já experimentaram um milagre. Se eu perguntar a vocês, para olhar a hora, se eu perguntar a vocês aqui, 9h53, se eu perguntar a vocês aqui se vocês já pediram um milagre a Deus, já passaram por uma situação difícil, pensa no seguinte, tá? A fé é uma coisa que a gente não pode entrar. Eu não posso entrar no campo da fé. Tem gente que acredita, tem muito mais fé do que eu, tá? E tem gente que vai ter menos fé do que eu. Fé é uma coisa totalmente individual. Pensa no seguinte, pensa numa situação difícil que você tenha passado na sua vida, onde você achou que não teria solução, desemprego, doença, onde você achou que não ia ter solução. E aí, de repente, você fez uma oração a Deus e disse assim, Deus, você é meu Pai, teu é amor, a graça, a misericórdia, Jesus Santo, maravilhoso e eterno, me cura disso aí. Passou um tempo e você foi curado daquilo ali. A quem você atribuiu aquele milagre? Ao Deus ao qual você orou. Mas sabe o seguinte, às vezes acontecem coisas na vida que você não consegue explicar. Eu vou contar uma história para vocês muito rápida. Tinha um amigo, ainda tem, tá, não sei se está vivo, que tem muitos anos, tem, sei lá, 15 anos que eu não vejo. Mas ele ficou doente com câncer. Ele teve câncer no fígado. Isso é um fato, tá, gente? O que eu tô contando a você é um fato. Ele não era crente, não era evangélico, não. Ele ficou muito doente e apareceram caroços no pescoço, em todo o corpo dele. E ele começou a pedir para... Ele não pediu a ninguém. Ele foi internado. E aí foi lá, a família orou e tal, foi todo mundo lá. O médico chegou para ele, para a família, chamou a família, né? Eu me lembro muito disso quando aconteceu também com o pai do Vanderlei, quando o médico chamou, falou assim, ó, olha o prazo agora da qualidade de vida. Mas o médico chamou a família desse rapaz, né, e disse o seguinte para a família, ele tem aí mais uma semana, no máximo 2 de vida. Não vai viver mais que isso, então ele está internado, vocês não podem nem dar qualidade de vida para ele, que ele vai sair do hospital e vai morrer. Ele não vai sair do hospital, perdão, e vai morrer. Bom, aí veio todo mundo, se despediu, fez essa coisa toda. Nesse ínterim, né, foi lá os crentes, oraram por ele, essa é a narrativa dele. Foi lá os crentes, oraram por ele, tá? Foram os católicos, oraram por ele, foi o pessoal do candomblé, fez tudo para ele. Passou uma semana, ele não morreu. Muito pelo contrário, os caroços, né? Caroço, sei lá, plural de caroço. Os caroços começaram a diminuir do corpo dele, tá? Começaram a diminuir, ficou curado. Aí você perguntava para ele, falei, cara, e aí, quem foi que te curou? Adeilton, olha só, quem orou por mim? Foi o pessoal da macumba, foi o pessoal do candomblé, foi o pessoal do evangélico, foi o pessoal da... Foi Deus, cara. Qual deles? Eu não sei. E aí, mas você vai para... Eu vou fazer o que na igreja? Nunca tive na igreja quando era antes de estar doente. Eu vou agora só porque estou doente? Não. Quem me curou foi Deus. Ele achou que não era por ir embora e acabou a história. Você entende que o milagre é sempre atribuído àquilo que eu creio. Então você não pode dizer para, por exemplo, quem acredita em Nossa Senhora, que vai lá na igreja da Nossa Senhora e dizer que... Tudo bem, você pode dizer, quem curou aquela pessoa tem maior fé, pede a Deus, pede a Nossa Senhora e é curada. Aí você diz para ela, a pessoa é curada. Mas você diz para ela, mas quem te curou não foi Nossa Senhora, foi Deus. Tudo bem, porque você acredita em Deus e não acredita em Nossa Senhora, mas você não tem como tirar da cabeça dessa pessoa que quem curou ela foi a senhora dela lá, a Nossa Senhora Aparecida dela lá, tá? Por quê? Porque fé você não consegue interferir. E é muito importante que eu tenha essa tolerância de fé. Que eu consiga entender que a atribuição do milagre ao santo, ele se dá a partir da experiência. Então, se você não larga Jesus pela experiência que você tem com ele, muitos católicos também não largarão a Igreja Católica pela experiência que tem com a Igreja Católica. E o que isso tem a ver com a nossa lição? Abre a tua revista no capítulo, tua Bíblia no capítulo 6 de 1 Coríntios, e a gente vai ver um hábito que era presente nas religiões primitivas e aparece agora no cristianismo. Se eu não me engano, é o 6 a partir do versículo 11, né, ao 20. O 11 diz assim, tá? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O primeiro versículo já traz uma narrativa do Deus triuno. Tá? O primeiro versículo já traz para nós uma narrativa do Deus triuno. Assim foram vocês. Ele traz uma narrativa anterior de como era a prática do pecado, de como era viver distante de Deus, e vai falar a partir do versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Então ele diz, foram lavados. Depois de ser lavado, você foi santificado, ou seja, toda aquela coisa que te tornava... Santificar vem do hebraico separar, para um propósito. Tá? Toda vez que eu falar sobre santificar alguma coisa, entenda isso. Santificar não é ser melhor do que ninguém.
Esse conceito está muito mal difundido. A pior coisa que apareceu para os evangélicos, não sei se isso vai ficar gravado, se alguém assistir isso, vai querer me bater. Mas a pior coisa que apareceu no mundo cristão foram os neopentecostais e as suas teorias loucas. Por quê? Porque santificado são todas as pessoas, né, que são santas e por isso são melhores que as outras. Entenda uma coisa, santificado não é ser melhor do que ninguém. Quando você se diz santo, primeiro que você não é santo, tá? Por mais que eu já vi muitas pregações, inclusive eu também já preguei, já falei para vocês que não tem vergonha de dizer o quanto errei, mas inclusive eu já preguei sobre isso, de falar assim, você é santo, você não é santo, tá? Se você conseguir ficar até o final dessa semana sem pecar, você é um santo. Mas eu duvido que você consiga. Eu já disse isso para você. Você talvez consiga ficar um dia sem pecar. Talvez você consiga. É possível que talvez você consiga. Só isso já te torna muito melhor do que eu. Muito melhor mesmo. Talvez você consiga ficar 2 dias sem pecar. Mas você não consegue ficar 3 dias sem cometer pecado. Tá? Aquela história do pecado não me domina, que eu nunca mais vou pecar, não é exatamente uma verdade. Porque quando alguém fala mal do seu político, você xinga essa pessoa. E isso é pecado. Hoje no Brasil a gente tem isso, né? Político de estimação. A gente não tinha isso, mas hoje tem. Mas vamos lá. Quando alguém fala mal do seu filho, você fica aborrecido. Fala mal do seu filho para ver se você não fica aborrecido. Fala mal da tua família. E é um pecado. Jesus, ele traz uma... Jesus não torna a coisa mais pesada. Jesus torna a coisa mais clara. Eu também já me equivoquei achando que Jesus tornava a coisa mais pesada. Mas não, ele traz lucidez. Ele clareia a nossa mente. Quando ele diz assim, olha, quando você dorme com uma mulher, você comete pecado. Mas ele diz assim, quando você deseja, você já pecou. Não é que Jesus está dizendo que você é um pecador por pensar. Ele está dizendo assim, se você ficar pensando nisso, filho, você vai fazer. É assim que funciona a vida. É isso que Jesus está te advertindo. Se você ficar... Você passou lá, tá? Aquela situação foi gostosa. Mas você ficar pensando nela e ficar alimentando, você vai fazer. É isso que ele está dizendo, ou pelo menos vai tentar criar situações para fazê-la. Mas Deus não vai te julgar pelo que você pensou. Acorda para isso, Deus não vai te julgar pelo que você pensou. O homem não é julgado pelo que pensa, embora a Bíblia diga o seguinte, Deus sonda as intenções do coração, então ele sabe quem você é. O homem não é julgado pelo que pensa e o homem não é julgado pelo que fala. Ué, mas cada um não vai dar conta das suas palavras? Vai. Por isso que você precisa prestar atenção no que você fala. Mas uma vez que você seja salvo, você foi arrebatado, se você acredita no arrebatamento, se você foi aos céus, uma vez que você acredita que vai aos céus, você não vai ser julgado pelo que você fala. Você já foi para o céu, acabou, não tem julgamento sobre isso. Você entendeu isso? Você entende que quando você morreu, tá, e acreditando na eternidade, você foi para o céu, não há mais julgamento sobre isso? Ué, mas e o grande trono branco, e o grande juízo? Isso aí é outra história e não é para você que vai para o céu. Tá? Então, o homem salvo, ele não vai ser julgado efetivamente pelo que ele fala. Claro que o homem não salvo, aquele que não quer, as suas palavras pesarão contra ele, mas não é o caso seu, talvez, tá? Se você quisesse considerar um homem salvo. Então, você não será julgado pelo que fala, você não será julgado pelo que pensa. Então, você será julgado pelo quê? É uma pergunta, gente. Você será julgado pelo quê? Pelas atitudes, né? Como você vive, pelo que você, conforme você levou a vida. Exatamente. Você vai ser julgado pelo que você faz. Você pode até dizer para as pessoas o seguinte, eu vou matar a humanidade inteira e acordar todo dia dizendo que vai matar a humanidade inteira. Se você não der um tiro, você nunca vai ser julgado por Deus por homicídio ou genocídio. Entendeu? Então, é muito mais importante o que eu faço do que o que eu falo. Claro que quando Jesus chama a atenção para isso, ele está dizendo o seguinte, as palavras constituem aquilo que está dentro do teu coração. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Se você vem dizendo que vai matar as pessoas, há uma grande chance de você um dia fazer isso, porque você está alimentando esse tipo de pensamento. Você percebe que... Eu estou falando rápido, gente, porque a gente tem pouco tempo, tá? Eu tentei falar um pouco mais devagar, mas eu estou vendo que o tempo está acabando. Então, você percebe que Jesus começa a dar peso de verdade para aquilo que você faz e começa a te dar noção de como é importante você controlar o que você pensa para que a sua boca não seja cheia. Lembra quando julgam a Jesus e diz assim, você não lava as mãos antes de comer? Vocês estão preocupados com isso por quê? Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. O que contamina o homem é o que sai. Então ele pede para você prestar atenção no que você pensa. É claro que com isso teu pensamento não pode vaguear livremente. Ah, então quer dizer que não é pecado pensar na vizinha pelada ou no vizinho pelado, seja o que for. Não, a questão não é essa. A questão é que você precisa tomar cuidado com aquilo que você alimenta na sua mente, tá? Por isso que eu digo para vocês, leiam a Bíblia todo dia, leiam bons livros todo dia, conversem coisas boas com seus amigos, tenham bons amigos e boas influências, tá? Isso é muito importante. E cuidado com as suas influências, isso é extremamente importante. Então vamos voltar. Aqui a gente tem, quando ele fala da santificação, você não é santo, entenda isso, você será santo um dia se você chegar na eternidade.
Uma vez que você chega na eternidade, eu creio profundamente que nós somos complexos demais para cairmos no vazio. Tá? Então, nós somos eternos de qualquer forma. Primeiro que Lavoisier, ele diz uma coisa que eu acho muito boa, que no universo nada se cria, tudo se transforma. Claro que isso é o resumo da teoria que Lavoisier ele traz para a gente, mas o que ele quer dizer é o seguinte: você é feito de átomos. Todos nós somos feitos de átomos, e os seres vivos, esses átomos formam células. Tá? E uma vez que você morra, todos os homens virarão pó. O que é o homem se não pó? A Bíblia diz isso porque ela viu lá, o cara escreveu, ele viu, abriu a sepultura, não tinha mais nada lá além de osso, e com o tempo até o osso virou pó. Então, quando você morre, até o pó vai se desfazer e você volta a ser átomo. E esse átomo, você tem no seu corpo célula de gente que já morreu há milhares de anos. E células de estrelas. Por quê? Células não, desculpa. Não é verdade. Célula não. Tá? Célula é só sua. Porque você tem átomo. E por quê? Porque a reorganização desses átomos é que forma todo o universo. Então você é eterno de duas formas. Ou você vai virar átomos que vão perdurar pela eternidade, porque a quantidade de átomos criados é a mesma desde o início, tá? A quantidade de carga atômica que a gente tem, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de compreender cientificamente. Mas você é eterno, eu acredito na eternidade da alma do homem. E quando você chegar lá, sim, você está livre do processo de pecado. E aí, o cristianismo, ele passa a dizer que você, a exemplo do que acontecia nas ciências, na religião romana, a religião grega, ela acreditava que a purificação era pela água. Então, você tem que passar pela água para ser purificado. Tá? O zoroastrismo acreditava que a purificação era pelo fogo. Então, você tem que passar por um ritual de fogo para ser purificado. Tá? Os romanos acreditavam que você tinha que passar por um ritual de sangue. Então, você matava o animal, tomava banho daquele animal, e por essa purificação, né, por esse ritual, você vai ser purificado. Já o cristianismo, ele não cria nada novo, ele importa essa ideia. E ele diz que você vai ser purificado por qual processo? Ou por quais processos? Que isso é uma pegadinha. Isso, e você vai ser purificado por dois processos. Por ser lavado no sangue, o que não é novo, aí você vai ser lavado no sangue do cordeiro, que é o que esse texto diz, tá? E vai ser lavado pela água. O que você faz quando se batiza nada mais é do que um ritual muito mais antigo do que o cristianismo, muito mais antigo que a maioria das religiões que você conhece, mas que a gente perpetua, porque você faz uma profissão de fé. Então, continuando, ele diz o seguinte: assim foram alguns de vocês, mas foram lavados, entendeu? Pelo sangue e pela água. Foram santificados. Ora, passaram por um processo onde aquilo que você fez antes não importa mais, importa agora o que você fará daqui para frente. Foram justificados. Então, quando você se apresenta diante de Deus, agora você já não é mais um homem pecador, você é justo, porque Deus olha para você, Deus olha para você através do sangue do cordeiro. Então, quando Deus olha para você, ele olha através do sangue do cordeiro. Lembra a aula que eu falei há algum tempo atrás? Se você estava na aula, e não tem tempo para discutir isso hoje, mas lembra, tá todo mundo aí, gente? Eu caí. Eu ouvi um barulhinho aqui, eu caí? Vocês estão aí? Tamo aqui, pô. Eu ouvi um barulhinho de taranã, achei que tivesse caído aqui. Lembra do que eu falei na aula anterior? De quando a gente conversou sobre Deus não quer sangue. Isso nunca foi interesse de Deus, tá? A gente discute isso em outro momento, mas isso vale para lembrar um pouquinho agora. Tá? Santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do nosso Espírito, do Espírito de Deus. Então ele apresenta o Deus tricotômico. Então, pela doutrina a teologia, né, simples, você vai ter um Deus tricotômico que é apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é novo, tá? Isso no Antigo Testamento não existia. Isso é novo para o cristianismo. O Deus tricotômico. E aí você tem o homem que também é a essência tricotômica. E aí você apresenta aqui o homem tricotômico. A doutrina da soteriologia vai apresentar, né, do pecado, da salvação e a martiologia, né, tanto uma quanto a outra, vão apresentar o homem como um ser tricotômico, a exemplo do seu criador. Então o homem é tricotômico porque ele é corpo, alma e espírito. Ele precisa ser purificado de corpo, de alma e de espírito. Significa dizer que o meu corpo precisa ser entregue à minha religião. Ponto. Finalmente, a gente chega no que eu disse lá no início, porque a nossa religião, né, o cristianismo, ele não traz o novo. Ele importa o que já havia nas religiões mais antigas. O meu corpo, ele precisa ser pronto para a religião. A grande divisão de águas que o cristianismo faz aqui é que a entrega do meu corpo para a religião tem que ser uma entrega de purificação. E essa purificação não é compreendida da mesma forma que era compreendida para os romanos, que era compreendida para os gregos, que era compreendida para os assírios e para algumas religiões, inclusive, que existem até hoje. O que significavam essas religiões? Alguns ritos de sexualidade eram permitidos dentro dessa religião, tá? Alguns ritos de sexualidade, como necrofilia, manter sexo com mortos, isso era permitido, inclusive feito em alguns ritos religiosos para a purificação. Então, se algumas religiões antigas e primitivas admitiam que
a necrofilia, o sexo com a bestialidade, o sexo com animais, né, que a gente chama de bestialidade por uma questão de a gente afere valor, tá? Eu não vou dizer que é um julgamento, porque não seria o termo correto, não é isso, mas é aferir valor, é majorar. Quando eu estou aferindo valor, é um valor ruim, depreciativo para a zoofilia, e é mesmo, tá? Eu não consigo imaginar que não seja, mas isso afere afere valor, tá? Então a gente chama de bestialidade por conta disso. Mas bestialidade não se resume só à zoofilia. Então essas práticas eram práticas antigas e a sexualidade entre seres humanos, tá? Entre homem e mulher, não importa entre quem. Tudo isso era admitido para agradar a deuses. Então esses rituais, eles aconteciam cultos inteiros, inclusive cultos de fertilidade, para que aquela linhagem toda fosse fértil, para que aquele patriarcado se mantivesse, para que houvesse bonança, né? Tudo se fazia aos deuses para que se houvesse uma resposta material. Então entenda isso nessa manhã. Toda oferta dada aos deuses era para que se houvesse uma resposta material, inclusive a entrega do seu corpo. Então como é que eu vou fazer a entrega do meu corpo para Deus, ou para os deuses, né? Ou para Deus, seja ele quem for, seja ele Odin, seja ele Zeus, seja ele enfim, um deus mais antigo que esse, cujo nome agora é Brahma. Brahma não é um deus, né? Mais ou menos. Não é um deus, mas também não deixa de ser. Mas vamos lá. Toda vez que eu vou fazer uma oferta, né, a esses deuses, a esse deus, eu preciso incluir o meu corpo nessa oferta. E isso era essencial. A oferta não poderia ser... O corpo não se excluía da oferta. E o cristianismo, ele inclui o teu corpo como oferta. E é por isso que o cristianismo, ele traz um conceito que para o judaísmo é novo. Entenda o que eu vou falar. Para o judaísmo é novo. Então, a poligamia, alguém vai dizer o seguinte, a poligamia é condenável aos olhos de Deus, tá? Muita gente vai dizer para você, sem pensar, que o homem ter várias mulheres é condenável por Deus. Mas eu vou dizer para você uma coisa, dentro da cultura ocidental. Porque o Eterno, o Deus de toda bondade, ele não está preocupado se você tem uma ou mais mulheres. Tá? Isso não é realmente um pecado diante de Deus. Você pode chocar algumas pessoas que estão me ouvindo agora de manhã e que vão ouvir essa mensagem depois. Tá? Por que Deus não está preocupado com isso? Porque eu preciso entender uma coisa. Eu não posso ajudar a Bíblia. Eu não posso ajudar a Bíblia. A Bíblia ela tem que se explicar sozinha. Ou seja, eu não posso criar justificativa dentro da Bíblia. Entendeu? Eu não posso defender a Deus, por exemplo, peraí, deixa eu ajudar a Bíblia aqui, já que ela é confusa, eu vou ajudar a Bíblia para... Não. Ou eu acredito que Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, e aí eu consigo ver as ações humanas dentro dessas narrativas, ou eu vou ter que dizer que Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Você entende isso? Então, quando Cristo, se eu entendo que Cristo é a revelação de Deus, vem revelar a vontade suprema de Deus, e é muito complexo isso, embora você ache que seja simples, eu vou te dizer, é bem complexo entender, aceitar e admitir a divindade absoluta se materializando num corpo físico. Eu preciso entender que esse cara se esvaziou completamente de sua deidade e não tinha absolutamente nada de Deus. Eu tenho alguns amigos que são teólogos, e isso é uma discussão grande, porque tem alguns teólogos que vão dividir e vão dizer o seguinte, não, Jesus, ele era 100% homem, mas ele não largou a sua consciência divina. Não dá. Mas essa não é a discussão da lição. O que eu quero dizer é, a concepção de Deus do Antigo Testamento, ela precisa ser a mesma concepção do Novo Testamento. E qual era a admissibilidade de Deus no Antigo Testamento para o homem ter mais de uma mulher? Era uma organização social. E Deus diz o seguinte, é a organização de vocês, eu não quero saber da organização de vocês. Se você vai ter várias mulheres, mas vai dar conta de todas elas, em todos os sentidos, não é porque dar conta de uma já é complicado, que dirá de várias, não é? Então, como é que você vai dar conta de várias mulheres? Então, se você consegue dar conta de várias mulheres, em todos os aspectos, tudo bem. Então, eu não estou dizendo aqui para você que a promiscuidade o cara tem uma mulher por noite é uma coisa, tá? Um cara que tem várias famílias, né? Uma família com várias mulheres é outra coisa. Isso encerra, e o Paulo vai encerrar, inclusive, nesse capítulo aqui, ele também vai encerrar. Então, isso é uma coisa nova trazida pelo cristianismo. Então, lembra que o cristianismo, nessa época que a gente está falando, ele não era chamado de cristianismo. O cristianismo só passa a ser chamado de cristianismo oficialmente, a partir de quando? Não confunda o período em que os discípulos foram chamados de cristãos com o movimento de cristianismo.
O cristianismo foi oficialmente chamado de cristianismo, reconhecidamente chamado de cristianismo, a partir de quando? Exatamente, a partir do ano 325, se eu não me engano, 380, não vou lembrar o ano preciso, tá, gente? Vamos lá. Não vou lembrar o ano preciso, mas foi a partir do século IV, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Estado. Porque até então ele era uma seita. E só para abrir um parênteses, o conceito de seita no Antigo Testamento não é o mesmo conceito no Antigo Testamento, não. O conceito de seita no século I não era o conceito de seita de hoje. Seita hoje tem um conceito de, tem uma característica de algo. Deixa eu olhar a hora que eu sou cego, tá, gente? Tenho poucos minutos para encerrar. O conceito de seita no Antigo Testamento, na Antiguidade, é diferente do conceito de seita de hoje. O conceito de seita de hoje é tudo aquilo que é ruim, né? Leva a pessoa para o mal. Então, o que é seita hoje? A seita é o Jim Jones, na década de 70, isso é uma seita. Tá? E várias outras seitas que a gente entende que vai levar o homem a uma perdição eterna, a uma danação eterna, inclusive a perder a sua vida aqui na Terra mesmo. Isso é uma seita. Já no primeiro século, e durante muito tempo na história, seita era toda a divisão dentro de uma religião já bem definida. Era um segmento religioso dentro de uma religião. Você entendeu a diferença? Então, seita naquele período era um segmento, uma divisão dentro de uma religião já bem estabelecida. Então, você tinha os zelotas, você tinha os herodianos, você tinha os essênios, você tinha os fariseus, você tinha os saduceus e você tinha a turma do caminho. Então, o cristianismo naquela época, ele era uma seita, tá? Só para você entender. E quem diz isso não sou eu. A própria Bíblia diz no livro de Lucas e no livro de Atos, mais uma vez aparece lá o cristianismo narrado como uma seita. Então, o Paulo, quando ele legisla para essas pessoas, é que essas pessoas começaram a praticar o sexo como se fosse uma coisa libertinosa, no sentido de agradar a Deus. Era mais do que satisfazer a carne, era no sentido de agradar a Deus. Ele continua dizendo assim foram alguns de vocês, aí, capítulo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada domine. O Paulo é bem objetivo quando ele diz assim, quando ele diz que tudo me é permitido, ele vai dizer claramente que boa parte da nossa organização não tem a ver com a vontade de Deus. Sério, entenda isso nessa noite. Você é livre. Boa parte da organização humana não tem a ver com a vontade de Deus. Se você é um cara que não consegue não ter mais de uma mulher, não ter só uma mulher, eu não consigo. Eu sempre tenho duas esposas. Mora uma no Pará e outra no Rio Grande do Sul. Cara, pega as duas, viaja e vai morar num país oriental. Porque lá você não vai estar contra a lei. Tá? Porque aqui você vai ter um problema sério. E aí o Paulo está dizendo tudo é permitido. Quando ele diz que tudo é permitido, ele está dizendo muita da nossa organização social e humana, somos nós quem o fazemos, mas eu não preciso admitir todas, porque ela pode desagradar toda a minha comunidade. O que eu sempre digo é, se você tem intenção de ser pastor, se você tem intenção de ser um cristão, frequentar uma igreja, uma coisa é ir para o céu, outra coisa é ser pastor. Uma coisa é ir para o céu, outra coisa é ser cristão. Uma coisa é herdar a eternidade, outra coisa é ser membro de uma igreja. Tá? São coisas distintas, a gente pode discutir isso também em outro momento. Aí ele vai dizer que não me deixarei que essas coisas me dominem. Não posso deixar, porque se você realmente quiser ter duas mulheres, você vai ficar bem complicado para você. Ah, mas e se eu vivesse no século X a.C.? Você estaria ali pertinho dos profetas maiores, tá? Você estaria aí perto, talvez, de Isaías. Aí tudo bem, aí você não teria problema nenhum, mas hoje você vai ter complicação. Você percebe que mudaram-se os tempos, mudam-se os costumes, mas o Deus é o mesmo. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Mudou o tempo, mudou o costume, mas Deus é o mesmo. A admissibilidade de Deus para aquilo que é pecado nunca foi alterada. Nunca. Mas o comportamento social ele vai ser reprovável. Então, pecado é muita coisa, tá, gente? Essa lição não é sobre pecado especificamente, mas a gente sempre, quando fala de pecado, a gente tem que definir o que é pecado, tá? Primeiro, o que é pecado, que é errar alguma coisa. Pecado contra quem? Tá? E o que foi ofendido, qual foi a perda daquele pecado? A minoria alcança a Deus. A grande parte fica no sentido estrito da família, do humano e do social. Tá? Só para a gente entender isso. E pecado não é só assim, isso é pecado, isso não vai me levar para o céu. Tá? Então, vamos lá. Ficar bêbado é um pecado? É um pecado. Mas é um pecado que te arranca dos céus? Claro que não. Mas entrar na igreja bêbado talvez te arranque da igreja. Tem uma grande chance. E dependendo do que você faz quando você está bêbado, talvez você tenha que sair não daquela igreja que você está. Então entenda isso. O pecado não é, a doutrina do pecado não é por acaso que ela é uma doutrina. Ela precisa ser bem estudada para não falar as groselhas que se falam por aí. Por isso que eu digo sempre que pastor é um ofício que leva alguns anos. Ninguém é pastor em 2, 3 anos. Ninguém é pastor em 4 anos. As igrejas neopentecostais fazem pastor em 2 anos. Isso é absurdo. Pastor
é aquele que instrui, que orienta. Ele precisa de alguns anos de estudo, de alguns anos de experiência. Ele pode dizer que é pastor. Ele ainda assim vai errar pra caramba. Eu posso dizer por experiência que vai errar pra caramba. E vou te falar, não vai ficar menos pecador do que ninguém, tá? Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Então ele começa a falar da prática sexual. Ele vai falar de várias práticas sexuais que são condenáveis. Lembra o seguinte, a prática sexual, o que você vai falar vai julgar as pessoas, não estou julgando ninguém. Lembra do seguinte, era muito comum, quando os homens chegavam numa cidade, para quem assistiu O Último Reino, né? Quem assistiu a série O Último Reino aqui vai lembrar disso. Todas as vezes que os homens chegam numa cidade, qual é o primeiro lugar para onde eles vão? Eles sabem que vão ser bem recebidos. Pra taberna? Tá, na taberna, para beber, para encher, mas antes da taberna eles vão a algum lugar. Porque na taberna não necessariamente eles vão ser bem recebidos, são estranhos. Lembra que eles iam para algum lugar antes. Para quem viu a série. Não era pra... eu não vi, não. Deve ser um santuário, no mínimo. Não era o santuário. Muito pelo contrário. Quem lembra disso, gente? Ou quem sabe disso, que é um ponto histórico? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Vou a uma cidade nova. Conheço ninguém. O que eu vou fazer lá? Se tiver também. Se não tiver, não tem como ir. Ao prostíbulo. A casa das primas. Lembra quando os vigias de Jesus... Já na taberna já tinha um prostíbulo já também. É isso. Na história lá do Ultra, na maioria das tabernas já tinha um prostíbulozinho para os caras ficarem. Lembra de quando os vigias foram vigiar Jericó? Para onde eles vão, gente? Para casa de uma prostituta, para um prostíbulo. Por que eles vão para lá? Tá? Primeiro para se aliviar. Era um hábito normal. Aí você pensa, mas eles eram homens santos. Não, eles eram homens normais. E aquilo era um hábito normal. Visitar um lugar, visitar aquele lugar quando você entra na cidade é um hábito normal. O Paulo, ele começa a dizer assim, não, gente, eu sei. Por que você acha que o Paulo faz questão de escrever? Porque era comum. Lembra como é que funciona o direito, a regra da pirâmide de Kelsen? O fato acontece, aí você tem a majoração desse fato, ou seja, eu dou um valor a esse fato, e depois eu crio uma norma para isso. Ninguém, por exemplo, vai tornar crime. Ninguém, de sã juízo, vai criar uma... Vamos criar uma lei aqui agora? É um crime matar as pessoas com ventilador. Não faz o menor sentido criar essa lei. Você conhece alguém que foi morto com ventilador? Não. Mas se amanhã aparece um corpo com todo arrebentado, uma pessoa com a cara toda arrebentada, com um ventilador todo destroçado do lado, depois de amanhã outro, depois de amanhã outro, depois de amanhã outro, e por um ano, finalmente prendem e descobrem que tem várias pessoas que têm um fetiche de matar as pessoas, pegando o ventilador e arrebentando a cara daquela pessoa e amarrar a pessoa. Você entende que isso vai se tornar um crime? Matar alguém com ventilador? Vai ser um ventiladorcídio? Olha que bobagem. Você entende como é que então funciona a regra? Primeiro tem que ter um fato, para depois criar um valor para esse fato, para depois criar uma regra para ela. É assim que funciona. Quando Paulo escreve isso, é porque era uma coisa comum. Então ele diz o seguinte, olha, você não pode mais dormir com prostituta, porque os crentes da Corinto dormiam com prostitutas. E ele diz assim, tudo bem que até agora você fazia isso. Tudo bem, mas agora você tem o seu corpo dedicado a Deus. Então dorme só com a sua mulher. É isso que ele está dizendo. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e unirei uma prostituta? Ou seja, se você dorme com uma prostituta, o seu corpo passou a ser um com ela. Porque esse é o conceito do cristão, tá? Esse conceito é um conceito que está em uníssono com toda a narrativa bíblica, a gente discute em outro momento. Mas o que diz é o seguinte, você dormiu com aquela mulher, você passa a ser um com ela. Por que eu estou dizendo que esse conceito não é tão uníssono, talvez? Porque, lembra do casado? Ele não era um com ela, agora é um com outra, então aquela mulher também é um com a outra mulher? Porque pensa, se o homem... Olha o que ele está dizendo. Se eu sou um com a minha mulher e durmo com a prostituta e vou para a igreja, quem passou a fazer parte do corpo de Cristo? A prostituta. Mas se o cara teve 3 mulheres antes daquela primeira mulher e ele faz parte do corpo daquela mulher, então aquela mulher agora também tem em seu corpo as outras mulheres anteriores, isso é uma coisa bem complexa de se discutir, por isso que eu falo para vocês que toda a narrativa bíblica parece simples, mas é importante que seja discutida, observada e detalhadamente debatida com pessoas sãs, não vai debater isso com um pateta. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois está escrito, os dois serão uma só carne, foi o que eu acabei de dizer, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E aí ele traz a narrativa de que eu gosto muito quando Paulo diz assim, Deus é espírito, cara.
Deus não é corpo, Deus não é carne. Para de dizer que você viu Deus. Você não viu, porque é um espírito. Tá? Para de dizer que você ouviu. Eu ouvi Deus falando. Você pode, sei lá, vamos lá. Não vou entrar na narrativa, não vou entrar na experiência de cada um. Se você ouviu uma voz dizer assim, fulano, dentro da tua casa, reverberando, fulano, eu ouvi Deus, eu, Adailton, ouvi Deus. Eu ouvi Deus no meu coração, ouço Deus na minha mente, ouço Deus quando eu oro. E ouvir Deus é entender a sua voz. Muito mais do que você me ouvir como você está me ouvindo agora. Mas se você, em algum momento, ouviu a voz de Deus como você está me ouvindo agora, não acho que eu vou duvidar de você, não. Tá? Eu vou duvidar que isso aconteça comigo, porque eu não consigo encontrar prerrogativa bíblica para isso. Mas também não vou dizer que é impossível que Deus faça. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Tá? Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, ele traz o conceito de que o meu corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Deus Altíssimo. Então, Deus agora mora em mim. Muito mais do que você tinha anteriormente, o Paulo ele traz um conceito bem forte. Com isso, gente, eu quero que vocês entendam, parem de repetir coisas que vocês ouvem por aí. Leiam a Bíblia, perguntem para ela. Sabe? E parem de repetir ideias vazias. Olha o que Jesus ele disse assim: onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei entre eles. O Paulo, ele traz esse conceito de forma mais profunda. Ele diz o seguinte: Paulo foi melhor que Jesus. Narrativamente, o Paulo ele acaba explicando que o que Jesus diz assim: olha, eu estarei com vocês todos os dias. E o Paulo vai dizer: como é que ele vai estar comigo? Ele vai estar dentro de você. E quando você peca, Deus não sai de dentro disso. Não tem como. Porque como é que Deus não sai de dentro de mim? Porque Deus não é um espírito que entrou dentro do seu corpo, ele não está te possuindo. Entenda isso. Significa que na tua vida, na tua assinatura de vida, no teu DNA tem a assinatura de Deus, então ele está dentro de você. Opa, então Deus está dentro de todos os homens. Sim, Deus está dentro de todos os homens. Não é um conceito panteísta, porque o panteísmo diz que Deus está presente em todos os lugares. Mas o panteísmo anula a personalidade de Deus. O que eu estou dizendo para você é que Deus está dentro de todas as pessoas. Se as pessoas vão dar vazão a esse Deus ou não, é outra história. E esse Deus é um Deus, toda vez que me perguntam sobre Deus, eu digo, Deus é um Deus personal. Então, o corpo ele não pode ser para praticar a sexualidade impura. Ou seja, a sexualidade, só o prazer pelo prazer. A sexualidade é algo para ser praticado de acordo com a natureza que Deus colocou em você. E a partir disso, você tem que praticar a sua vida em santidade. E essa santidade não é porque você é santo mais do que alguém, ou que você tem santo, que você tem asa, que você tem auréola, e que você é mais puro do que ninguém. É você não viver a sua vida para desagradar a Deus. E pense e entenda uma coisa, os pecados sexuais, tantos eles sejam, tantos quanto são, eles não são... Olha que Paulo, quando ele vai falar da sexualidade, ele não, do pecado contra o corpo, ele não faz uma descrição. Essa descrição fica livre pela compreensão, principalmente social, tá? Mas ele não faz a descrição e é intencional isso. Pelo menos não nesse capítulo. Mas é importante que você entenda o seguinte: o pecado sexual, ele não é maior nem menor do que qualquer outro pecado. Pode parecer estranho o que eu vou te falar, mas adultério é tão pecado diante de Deus e te afasta tanto de Deus quanto xingar o palavrão. E a gente xinga palavrão de vez em quando, pelo menos a maioria das pessoas que conhecem acaba xingando de vez em quando. Tá? Então, a gente, claro, o problema é o impacto social que isso traz. Esse é o problema, você tem que lidar com o impacto social que traz. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo o seguinte: mas esse é o pecado que Deus mais abomina. Ai, meu Deus, para de dizer isso. Eu vou perguntar para vocês, alunos da escola dominical, qual é o pecado que Deus mais abomina? O semeador de contendas. Divide o povo, que semeia contenda. Isso é narrativo, isso é textual. A Bíblia diz: a coisa que Deus mais abomina é o homem que divide as pessoas, que semeia contenda, que gera intriga. Isso é o que Deus mais abomina. Tá? Com isso não quer dizer que ele tem uma consequência maior, mas que aborrece bem a Deus. Tá? Os outros são todos muito iguais. Mas esse aborrece. Então vocês foram comprados por um alto preço. Aí ele volta a falar do sangue. Então ele diz assim: olha, lembra do batismo de sangue? Você tem o batismo de sangue antes de batismo de água. Então, antes mesmo de ter o batismo de sangue, de água, você tem o batismo de sangue. Vocês foram comprados por Deus por um alto preço. Seu corpo foi banhado pelo sangue de Cristo. Não precisa se banhar, tá? Nem beber do sangue. Aliás, você bebe do sangue. Nós somos uma religião considerada uma religião antropomórfica. Porque você bebe do sangue e come do corpo de Cristo, que é um canibalismo isso, tá, gente? Você come o corpo de Cristo. Mas calma, o protestantismo
não crê na transubstanciação, ao passo que o catolicismo crê. Com isso eu estou dizendo que o catolicismo está certo? Não. E com isso eu estou dizendo que o protestantismo está certo? Também não. Porque não vejo diferença. Eu, francamente, não vejo diferença. Porque a transubstanciação é um ato de fé. Tá? Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, glorificar a Deus com o corpo de vocês é bem complicado isso, porque muita gente pega para dizer assim, eu sou do Ministério de Dança. Não, faz essa voz não, o pessoal vai se ofender. Mas porque teve o presidente agora que fez essa voz e o pessoal se ofendeu. Eu mesmo me ofendi quando ele fala, eu tô com Covid. Olha só. Então tem um cara que dança e vai dizer assim, eu glorifico a Deus com o meu corpo quando eu danço. Não, quem falou isso? Não. É a mesma coisa que o cara que fala assim, eu canto, então eu glorifico a Deus com o meu canto. Não, não. Glorificar a Deus com dança e glorificar a Deus com canto é um ato de fé. Não é uma descrição doutrinária. Você entendeu? Você pode estar louvando a Deus, mas isso é um ato de fé e não é uma descrição doutrinária teológica. Glorificar a Deus com o corpo significa manter-se saudável, manter o teu corpo saudável dentro daquilo que a sã doutrina e do que a Bíblia fala por separação e por, o texto diz acima, santificação. Embora eu sempre tenha cuidado com essa questão da santificação, porque a gente usa muito mal o termo santificação. Lembra que santificação é simplesmente separar para um propósito, separar para uma causa. Com isso, eu estou dentro do meu tempo, quero encerrar. Eu iniciei um pouquinho mais tarde, então eu estou encerrando exatamente às 10h29, para que você tenha a oportunidade de falar alguma coisa e eu consiga pegar os 10 minutos que eu usei para começar. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou dizer alguma coisa que possa nos trazer mais alívio, eu dou a oportunidade para vocês. Senão eu vou continuar falando. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho. Voltando a falar a mesma coisa que eu falei semana passada, né? Que assim, a questão da santificação, da adoração, da fé, é uma coisa muito individual. Então, aquilo que eu boto, às vezes, vou chamar de peso, tá? Não é peso não, eu vou chamar de peso. Aquilo que eu boto de peso, de fé para mim, eu não posso exigir isso do meu irmão. Quer dizer, a maneira que eu tenho de me aproximar de Deus, quer dizer, a maneira que eu tenho de me santificar, às vezes, como assim? Eu não bebo mais bebida alcoólica e eu não bebo mais café. Isso para fazer bem ao meu corpo. E eu acho que eu fazendo isso, eu me aproximo. Mas eu não posso condenar o irmão se eu fosse teu corpo que bebe o café, porque não tem nada que proíba beber café. Não tem nada que proíba o quê? Beber bebida alcoólica, proíbe a embriaguez. Então eu não posso jogar esse peso que eu coloquei para mim em cima de outro irmão. Então aquilo que a vestimenta, se eu acho que para mim a vestimenta, eu tenho que andar vestido de pano de saco o resto da minha vida, é para mim. E eu não posso jogar isso pro meu irmão. Eu achar que vou ser mais santo do que ele por causa disso. É por isso que eu gosto muito de Francisco de Assis. Porque todo o peso do que ele acreditava, ele jogou sobre ele. Pouca coisa ele jogou sobre o outro. Ele falou, quem vinha atrás dele, ele falou, eu vivo assim, você vai querer viver assim, igual a mim? Ele começou sozinho. Ele não começou chamando ninguém. Ele começou a vida dele às seta, né? Ele se separou da sociedade e começou a viver sozinho. Aí os amigos lá iam tentar trazer ele de volta, porque ele era um playboyzinho, né? Os playboy lá iam trazer ele de volta. E quando viam aquela verdade diferente, que eles saíam da havia uma igreja opulenta, onde os sacerdotes viviam cheios de dinheiro, e viam aquele homem simples, vivendo igual um mendigo, descalço na neve, e glorificando a Deus com seu corpo de uma maneira assim, as pessoas começavam a aderir àquele movimento por ser diferente, por amor. Então, houve essa ruptura, mas assim, ninguém foi forçado, ninguém foi obrigado e nunca obrigou ninguém. Tanto é que o irmão que ele achava mais fraco, ele não raspava a cabeça, porque ele sabia que aquele irmão, mais cedo ou mais tarde, ia querer casar. Então ele sempre deixou isso. Quando ele achava o irmão mais fraquinho para o celibato, ele não raspava a cabeça desse irmão. Então, eu acho assim, a fé ela é muito pessoal. A questão, assim, individual. Então, eu não posso jogar aquilo. Se eu acho que eu tenho que andar de terno e gravata o dia inteiro. Você, ótimo. E você não vai ser mais santo por causa disso. É uma coisa sua com Deus. Então, foi o que eu falei semana passada. Você tem que manter o equilíbrio. A gente não pode ultrapassar, quer dizer, você não vai entrar na igreja pregando de fio dental, que eu acho
insano, né? E você também não precisa entrar de burca para poder pregar. É uma questão, assim, a vida cristã tem uma vida de equilíbrio. E Paulo, nessa carta, ele tenta trazer, na visão dele, uma questão mais equilibrada para levar uma vida de acordo com a vida de Cristo, de acordo com a vida de Deus. Pelo menos é isso assim que eu tenho que falar. Não tem que trazer peso, como muitos pastores trazem peso a vida de muitos cristãos. Quer dizer, o cara tem que andar de terno e gravata o dia inteiro, as mulheres têm que andar com aquela roupa que parece uma burca, só não cobre a cabeça. Quer dizer, sem forma, não pode usar maquiagem, não pode usar nada. E aí sei lá, acho complicado impor aquilo. Mas se a pessoa vai para essa instituição e fica assim por amor também, quem sou eu para falar contra ao que a pessoa sente? Acho que a pessoa não pode ser obrigada, mas se ela quer permanecer lá e se sente bem lá, é um direito também que ela tem. Perfeito. Eu sempre é o seguinte, tá? Duas coisas que são muito importantes. Eu sei que o que você está dizendo, né, o que você falou, não foi é o que eu repito também, mais ou menos santo, né? Não existe o mais ou menos santo. Eu entendi o teu exemplo perfeito, tá? Só para deixar claro para a gente que, como a santidade é um conceito de separação, realmente não tem nada que você vai fazer que torne mais santo do que ninguém, até porque não existe a condição de mais santo. E muito importante também é a gente entender o que o Paulo fala no final. Deus é espírito. Então, a gente tem que ter cuidado para não entrar nesse campo. Muitos dos considerados santos, tá? Tem algumas coisas do Francisco de Assis que eu considero que, na minha cabeça, é um excesso que ele comete, porque Deus é espírito e ele está fazendo uma oferta material. Mas, novamente, isso aí é uma particularidade dele. Muito possivelmente, ele consegue construir a fé individual dele a partir dessa ação. E se você pratica alguma coisa que consegue construir a tua fé a partir de uma ação, não tem problema nenhum. Vai lá e pratica, como o pastor Márcio, que eu falei para vocês, que uma vez ele pegou, durante um mês, ele pregou descalço. Para que serve isso do ponto de vista doutrinário e teológico? Para nada. Mas se aquilo agregou fé para ele, tá ótimo. O que eu não posso é duas coisas. Exatamente o que você falou. Infringir a pessoa ou constranger alguém a fazer o mesmo, né? Ou entender que isso me torna especial. Exatamente o que você falou. Tá perfeito. Alguém mais? Se não, eu vou trazer uma palavra para encerrar aqui, viu? Ninguém? Vamos lá, gente. Se ninguém mais vai falar, tem certeza? Posso encerrar? Depois que eu falar, vocês vão, eu queria falar. Então vamos lá, gente. O que eu aconselho a vocês sempre é prestar atenção na narrativa do Paulo, tá? Vai ter alguns momentos em que, na minha cabeça, de verdade, o Paulo ele vai cometer alguns excessos. Porque o Paulo, eu não posso... O Paulo sem sombra de dúvida, dos melhores doutrinadores. Mas lembra que o Paulo e o Pedro, eles se digladiam, tá? Se digladiam literalmente. Eles se desentendem, principalmente quando lá no livro de Gálatas, o Paulo fala sobre isso, tá? Quando eles se digladiam pela divergência de opiniões. O cristianismo do primeiro século, ele não era cristianismo, era o grupo, né, dos seguidores do Cristo, vamos chamar ali dos cristãos, e daqueles que seguiam a seita do caminho. E esse cristianismo, ele era essencialmente judaizado. Então, todo o cristianismo do primeiro século, ele era judaizado. E aí você vai ter muitas referências entre a prática judaico e que acaba se tornando uma prática judaico-cristã. Hoje a gente volta um pouco para isso. E o que é mais importante, eu quero que a gente saia daqui nessa manhã consciente disso. A igreja não foi chamada para ser aquela que diz para o mundo o que é pecado e o que não é pecado. Essa não é a função da igreja. Você e eu não fomos chamados para dizer às pessoas o que é pecado e o que não é pecado. Aí você pode dizer para mim, peraí, não entendi. Como é que eu sou a igreja? Como é que eu não posso pregar contra o pecado? Eu fico às vezes olhando as pessoas dizendo o seguinte, eu não ouço mais pregação contra o pecado, contra isso. Porque a pregação, tudo bem, você não é Jonatas Edwards, vamos começar por aí. Mas toda vez que eu ouço uma pregação que fala sobre o pecado, eu vejo uma grande oportunidade que deixou de ser tida para falar sobre salvação. Então, ao invés de eu falar sobre o erro, eu falo sobre o acerto. Você, quando entra numa escola, você não aprende o que é errado, você aprende o que é certo. Tem uma historinha bem antiga que alguém me contou há muito tempo, dizendo o seguinte, como é que você, falando para uma menina lá que trabalhava para identificar a moeda falsa, né?
Como é que você consegue, pela textura do dinheiro, identificar que aquele dinheiro é falso? Porque eu passo o dia inteiro sentindo a textura de dinheiro verdadeiro. Quando algo me bate falso, eu já sei que é falso. Então, quando você consegue encher o ouvido das pessoas com aquilo que é bom, quando algo bater de ruim, aquela pessoa vai identificar. Qual é o grande problema hoje? Que a gente gasta muito tempo falando sobre o que é pecado, ao invés de falar sobre o que é salvação. A igreja foi chamada, lembra da mensagem do Cristo? Lembra do Cristo da cruz? Acho que você lembra dele. Lembra da narrativa dele? Ele não chega em momento nenhum para dizer às pessoas o seguinte: é chegado a vocês o juízo de Deus. É chegado a vocês a ira de Deus. Não, é chegado a vocês o reino de Deus. E ele diz no final, lá do capítulo de Marcos, ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda essa criatura, a todas as criaturas. Que evangelho? O evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho que prega a salvação. E o Paulo, ele se gasta no seu texto falando sobre salvação, sobre eternidade. E pouco gasta para falar de pecado. Porque quando eu falo sobre salvação e sobre eternidade, eu ensino as pessoas, eu tento gastar o tempo com meu filho falando com ele sobre o que é certo, mais do que sobre o que é errado. E quando ele erra, eu digo, isso é errado. Porque o certo seria esse. Você entendeu? E não gastar meu tempo todo dizendo isso é errado, isso é errado, isso é errado. Mas o que é certo? E quando a igreja ela vai nesse caminho de dizer para todo mundo quais são os grandes pecados sexuais, e seja eles quais forem, e quais são os grandes pecados morais, e quais são os grandes pecados sociais, e quais são os grandes pecados individuais, e quais são... Ela esquece que a maioria esmagadora desses pecados nem chegam a Deus. E cai no imagético humano que todos os pecados chegarão aos olhos de Deus. Não é verdade. Porque nem tem pressuposto bíblico para isso. Você entendeu? Você entende, então, que os pecados sociais, os pecados morais, os pecados individuais, os pecados contra si mesmo, né? Esse pecado, vamos lembrar que é sempre um erro. E a maioria esmagadora deles nem vai chegar diante do Deus eterno. Porque só vai chegar diante de Deus eterno o pecado que agredia ao próprio Deus. E eles estão listados para a gente saber quais são. Então, o grande problema do pecado ou do erro é a consequência que vem para a sua vida, muito mais do que aponta para a eternidade. Por isso que, exatamente, os judeus primitivos, né, os judeus primitivos é a história. Tá? Os judeus primitivos, só para dizer para vocês quem são eles, são os judeus que viveram antes do Abraão. Esses são os judeus primitivos. Tá? Aqueles judeus que viveram sem o hebraico, sem o alfabeto, sem essa coisa toda. Mas os judeus históricos, aqueles judeus que estão narrados na Bíblia, eles lidam muito bem com a relação com Deus, embora vejam Deus muito mais distante do que os cristãos, porque o conceito de pecado para eles não estava definido. Então eles viviam socialmente. E aí eles tinham um problema muito grande também, porque para eles o pecado era sempre uma sanção pesada e de morte. Já os cristãos, eles fazem questão de serem os paladinos da justiça do mundo e abrem a sua boca para falar o quanto o mundo é pecador, é pecaminoso, é sujo, é impuro, é um lixo, e a gente virou a igreja da Idade Média. Nós estamos aqui para levar todo mundo para a fogueira, porque nós somos incrivelmente santos, incrivelmente bons, e as pessoas já não têm prazer de ver crente, já não têm prazer de olhar para crente, porque os cristãos estão pegando essas pessoas e dizendo que elas são absurdamente pecadoras, como estão distantes de Deus, como elas são ruins, como elas precisam se arrepender, ao invés de apresentar o amor do Cristo da cruz, que aceita elas da forma como elas são. Ao passo em que Jesus dizia, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, a igreja sempre joga um jugo pesado sobre a vida das pessoas. E é por isso que o Paulo, na narrativa do capítulo 20, ele diz assim, no capítulo 6, ele diz, bom dia, Deus. Ele diz o seguinte, Deus te abençoe. Ele diz o seguinte, o vosso corpo tem que adorar a Deus. E uma das formas de teu corpo de adorar a Deus, ele fala da imoralidade sexual, evidentemente, mas uma das formas de teu corpo adorar a Deus, e a gente falou do pior pecado que desagrada a Deus, né? Do pior pecado, o único pior pecado que existe, usa a tua língua para o bem, não usa a tua língua para o mal. Tá? Essa é a grande mensagem que eu tenho para vocês hoje de manhã. Eu espero que realmente vocês tenham aprendido e que eu tenha a bem-aventurança, porque eu vou usar uma frase que a Cora Coralina disse. Talvez você conheça essa frase. Se você não conhece, ela serve para todo bom cristão, para todo bom pastor e para todo ser humano decente. Que eu tenha a capacidade de ensinar tudo que sei e a humildade de aprender tudo que ensino. Então, que isso se aplique a mim também. Que eu tenha a capacidade de ensinar tudo aquilo que sei, mas eu também tenha a humildade de ensinar e que eu seja capaz de aprender tudo aquilo que eu ensino.
É isso, Deus abençoe a tua vida. Vou orar para encerrar essa classe, tá bom? Deus eterno e maravilhoso, obrigado pela tua infinita e grande misericórdia. Abençoa-nos com o teu poder e nos dá a tua direção nessa manhã. Abençoa os teus filhos que vieram aqui, se reuniram para abriram mão de estarem no travesseiro, embora também essa já não era hora de dormir, mas abençoa os teus filhos que saíram do travesseiro e estão aqui hoje para estudar, debater e aprender da tua palavra. Ensina-nos a ler o teu sagrado todos os dias, para que nele nós possamos encontrar diretrizes para sermos homens exemplares, que apresentam teu amor, graça e misericórdia a todos os homens que estejam dispostos a ouvir a ti. Em nome de Jesus. E aqueles que estão buscando a ti. Há um sem número de pessoas, Pai, que estão batendo em todas as portas, querendo ouvir a voz de Deus misericordioso, mas não estão encontrando. Que nós sejamos luz para essas pessoas e que nós possamos apresentar não juízo, porque o juízo o juízo só pertence a você, a ti, ninguém mais. A mim não pertence juízo. Então, que eu não possa apresentar o teu juízo, mas a tua misericórdia, Pai. No nome precioso de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é a última escola dominical. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá bom?